Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia nesta manhã, logo tão cedinho. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro. O Manhã no Ar está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Eleições 2016, Arthur Neto é reeleito prefeito de Manaus com 55,96% dos votos. O segundo turno foi marcado não só pela rapidez na votação, mas também por problemas com urnas e pela falta de ônibus. Depois do empurra-empurra na fila, os ônibus saíam da plataforma do T5 lotados. Aqui no estúdio, a gente faz uma análise do resultado das urnas com o cientista político Elcio do Carmo. O fim de semana também teve tensão lá na Zona Leste, uma confusão entre moradores do Grande Vitória e policiais depois do desaparecimento de 3 pessoas. No quadro Na Ponta do Lápis, o Manhã no Ar mostra que muita gente ganha vida com vendas diretas, aquela de porta a porta. Estima-se que cerca de 4,5 milhões de brasileiros trabalhem como Jason, vendendo produtos informalmente. Isso deixa o país em 4º lugar em vendas diretas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h07. Nós estamos ao vivo e começamos esta edição falando sobre o Ministério Público Federal, que voltou a cobrar do governo do estado e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico providências contra o abandono do prédio da Santa Casa de Misericórdia. Além de ter sido invadido por vândalos, agora o local virou um estacionamento. Desde 2014, o Ministério Público Federal tenta evitar a destruição do prédio da Santa Casa de Misericórdia no centro. O MPF inicialmente recomendou que o governo do estado e o IPHAN cuidassem para que o local não fosse depredado, mas isso foi atendido de forma precária. Isso mostra que o Ministério Público Federal, antes de recorrer à Justiça, tentou resolver a situação de maneira consensual, de maneira administrativa. No entanto, essa recomendação não foi acatada. Depois de 2 anos é possível afirmar isso com segurança, então, por isso, o Ministério Público Federal decidiu acionar o Poder Judiciário para obrigar tanto o IPHAN quanto o Governo do Estado a, nesse caso, atuarem conjuntamente para garantir, não ainda a restauração, mas para adotar medidas emergenciais para evitar a ruína e o desabamento do prédio. Até a vigilância privada, que chegou a impedir a invasão do local, foi suspensa depois que o governo atrasou o pagamento da empresa. Com a ausência total de fiscalização e a retirada dos tapumes, a Santa Casa acabou virando estacionamento de carro, controlado por flanelinhas, alguns inclusive que passaram a residir no prédio abandonado. Esse professor que estacionou o carro no local reclamou que, para evitar a ocupação irregular, inclusive pelos flanelinhas, o poder público precisa agir. Que não tem fiscalização? O certo é ter fiscalização para que os carros, se estacionem nos lugares devidos. E é exatamente para evitar essas irregularidades que o MPF entrou na Justiça para obrigar o governo do estado e o IPHAN a tomarem providências contra o abandono da Santa Casa. O pedido ainda não foi julgado pela Justiça Federal, mas prevê multa de R$5 mil para a superintendente do Instituto e para o representante do governo. O Ministério Público Federal acredita na análise criteriosa do Poder Judiciário e acredita também no pedido de multa que foi estipulado, que é exatamente o instrumento, o mecanismo que existe para atuar coercitivamente sobre a vontade do devedor. Nesse caso, a multa não vai recair sobre o contribuinte, não vai recair sobre o ente federativo, e sim sobre o patrimônio pessoal de cada autoridade pública responsável pelo cumprimento da decisão. E um gavião carijó com asas cortadas por linha de cerol foi resgatado pelo IPAAN. O animal foi encontrado numa área verde de uma empresa no bairro Colônia Antônio Aleixo, que fica na zona leste de Manaus. Após perceber que o gavião estava com as 2 asas cortadas e preso em linha de cerol, os funcionários da empresa acionaram o IPAAN. O gavião carijó foi encaminhado para o Refúgio de Vida Silvestre, está em Castanheiras, para tratar esses ferimentos. E vale lembrar que esse tipo de brincadeira é proibido de ser
fazer em áreas públicas, né? Você coloca em risco a vida de pessoas. Foi um animal, a gente já tem situações em que pessoas se feriram com linha de cerol. Isso não pode acontecer. Pode pinar pipa, o papagaio, mas sem usar esse tipo de cola de vidro. Isso é proibido hoje aqui na cidade. Já deveria ter um pipódromo. Existe um projeto de lei aprovado já na Câmara Municipal. Ele já foi inclusive sancionado pelo poder público, mas até agora ele não foi colocado em prática. E um homem morreu vítima de bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais militares e assaltantes. O caso aconteceu na Avenida Tefé e os suspeitos acabaram presos. A Carol Queiroz traz as informações. Por volta de 6h30, 6h40 da manhã, policiais militares faziam patrulhamento de rotina aqui nas proximidades, nas ruas aqui do Japim. Quando eles avistaram esse carro, HB20 branco, tinha sido roubado desde segunda-feira. Os policiais, então, confirmaram que se tratava de um carro roubado e começaram uma perseguição. Logo souberam que 3 homens estavam dentro do carro. Durante essa perseguição, os bandidos, assim é o que conta a polícia, começaram a efetuar disparos. Os policiais, então, para tentar parar a ação dos bandidos, também dispararam. Foram 3 disparos. Quando os bandidos saíram daquela rua, já para entrar na principal, de lá, alguns tiros aconteceram aqui e, infelizmente, um trabalhador foi atingido. Ele trabalhava há pouco tempo aqui nessa oficina que já está de portas fechadas. O Edson esperava cedinho para entrar, para começar o trabalho. Ele, que era mecânico, trabalhava há pouco tempo aqui nessa oficina, esperava sentado em cima do capacete aqui na frente, quando de repente ele sente que foi atingido, cai aqui mesmo na calçada. Ele morreu ao chegar no hospital. A arma, tanto dos policiais como dos bandidos, foi apreendida para que a perícia seja feita. Imagina só, a pessoa está na porta do trabalho, aguardando a oficina abrir para começar o seu dia aí. Um trabalhador ia surpreendido dessa forma, morre sentado. Ele não percebeu nem de onde vinha o tiro. A gente também não sabe de onde veio esse tiro, se foi dos bandidos ou da polícia que fazia a perseguição naquele momento. O fato é que é uma triste notícia para a gente dar uma manhã como essa. Houve muito susto, as pessoas que passavam no local também estavam assustadas, porque esse carro foi roubado no centro da cidade e eles seguiram em perseguição policial. E a polícia, para conseguir fazer com que os bandidos parassem, precisou atirar contra o veículo. O caso ainda vai passar por investigação para saber de onde partiu essa bala que atingiu esse trabalhador que morreu na hora. E após denúncia anônima, a polícia prende 4 homens acusados de roubar a moto e para revender as peças do veículo. Vamos saber os detalhes na reportagem do Márcio Paes Barreto. Caleb Nascimento Hassan, de 29 anos, e Charison Marcel de Souza, de 42 anos, preso por receptação qualificada, Joaquim de Souza Cunha, de 20 anos, e Elvis Carlos Galúcio da Costa, de 20 anos, presos por tráfico de drogas. O Joaquim, ele participou do furto desta moto aqui, dessa Phaser 250 cilindradas, na manhã de quarta-feira, junto com um comparsa, identificado pela polícia como Caio. Eles roubaram a moto e aí levaram para a oficina do Caleb. Venderam a moto por R$500. E aí a polícia já tinha essa informação, recebeu uma denúncia anônima de que essa moto havia sido roubada ainda na quarta-feira. E aí foi até o local. Chegou lá, o Caleb, que é o proprietário da oficina, junto com o mecânico, o Charison, estavam desmontando a motocicleta, já desmanchando a moto toda, para revender as peças dessa moto na própria oficina do Caleb. A configuração do crime está bem clara e agora eles vão responder perante a justiça. Tem um outro elemento que participou também do furto da motocicleta juntamente com o Joaquim, em que ele alega que inclusive foi quem teve a ideia de praticar o furto. No momento que a polícia chegou na residência para fazer a abordagem, conseguiu empreender fuga. E a gente vai continuar a aprofundar as investigações na tentativa de descobrir outros crimes em que eles possam estar envolvidos juntos. E o homem morre afogado após mergulhar para procurar a chave. Ele estava lá na Praia Dourada e o corpo do homem
ainda não identificado, foi encontrado na tarde do último sábado na Praia Dourada, morto por afogamento. Segundo testemunhas, a vítima estava tomando banho na Praia Dourada e, ao perceber que havia perdido uma chave, decidiu mergulhar para procurar. A suspeita é de que ele tenha tido um mal-estar por estar embriagado. O corpo foi encontrado a 10 metros da margem da praia e encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde aguarda identificação da família. E a gente continua aqui o Manhã no Ar falando sobre uma confusão que envolveu vários moradores ali no bairro do Grande Vitória no último sábado, lá na zona leste da cidade. Os manifestantes iniciaram o confronto após o sumiço de 3 pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Márcio Azevedo, que está em frente ao Distrito de Polícia, onde aconteceu essa confusão. Olá, Márcio, bom dia. Quais as versões apresentadas para esse caso? Algum boletim de ocorrência já foi registrado pelo sumiço dessas pessoas? Oi, Denise, muito bom dia a todos. Olha, vamos começar pela história aí, que começou isso, na verdade, na noite de sexta-feira. As 3 pessoas que estão sendo reclamadas de desaparecimento, o Alex Júlio, conhecido aqui na área como Playboy, o Weverton, o Marinho e uma moça de nome Rita de Cássia, estavam em frente a uma casa no conjunto Castanheiras, que fica aqui na área da 4ª Sicom. Eles desapareceram e aí a informação que chegou aos familiares foi de que as pessoas haviam visto eles sendo colocados dentro de uma viatura da polícia. No sábado, eles iniciaram umas buscas atrás dessas pessoas, não vieram à delegacia registrar o desaparecimento e aí, segundo eles contam, que no ramal do Quixito, que fica aqui também na área da 4ª Sicom, teriam encontrado pertences das pessoas desaparecidas em meio a sangue e aí, nesse momento, teria, segundo eles, aparecido uma viatura da Polícia Militar que eles contam estariam com marca de sangue. Por isso, a revolta aí, a partir daí, no final da tarde de sábado, eles praticamente sitiaram aqui a área do Grande Vitória, fecharam as ruas, começaram a tocar fogo, incendiaram o veículo. A polícia precisou pedir um reforço da Rocan e da Força Tática para tentar conter os ânimos. Ontem e até ontem à noite, ninguém havia registrado o desaparecimento dessas 3 pessoas aqui na delegacia. O capitão, o Marcelo Cruz, que é o comandante da 4ª Sicom, que está à frente aqui da área, vai explicar algum desses motivos. Capitão, bom dia. Primeiro, por que o senhor acha que ninguém veio registrar a ocorrência? Esse Alex que a gente checou, ele tem passagem criminal. Seria por isso? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. De fato, existe essa denúncia de que uma viatura abordou esses três indivíduos, que 2 homens e uma mulher que sumiram. O delegado, na sexta-feira, na verdade, no sábado, porque essa ocorrência se deu de sexta para sábado, mas a manifestação ocorreu no sábado. O delegado plantonista da área do 14º esteve presente aqui no 4º DIP e na 4ª Sicom falou comigo e disse que também lá, que é uma base de flagrante, no final de semana também não havia feito nenhum registro. Há relatos de que o Alex já tem passagem, ele tem envolvimento com tráfico. Nesse dia, alguns familiares destas pessoas vieram procurar saber, houve um tumulto, um princípio de tumulto, foi necessário sim o apoio da Rocan para conter os ânimos. Vale lembrar que quando se fala de um veículo que foi incendiado, foi uma carcaça de um veículo que, no final, onde fizeram a barricada, lá tem um ferro velho, onde tem inúmeros ferro velhos, e lá incendiaram uma carcaça de veículo também. Agora, capitão, a família, ela não deu as informações para a polícia, para procurar. Vocês estão fazendo as buscas. Como é que está esse trabalho? Porque há essa acusação dos familiares de que uma viatura da área do senhor teria ido lá no local no Quixito, estaria suja de sangue. Há algum tipo de apuração dessa natureza? O senhor já tentou verificar essas informações que os familiares acabam acusando a Polícia Militar? Sim. Como nós somos militares, a gente tem na Polícia Militar uma diretoria de Justiça e Disciplina, que tem essa finalidade de atuar na Polícia Judiciária Militar. Nós repassamos a informação, além de nós, também a própria imprensa divulgou. Ontem nós tivemos aqui o oficial de sobreaviso, DJD, e ele fez diligências junto com o meu supervisor de área. Foram até os parentes desses desaparecidos, fizeram algumas diligências, inclusive nesse ramal do Quixito lá,
A família, sim, possui uma foto de uma viatura que está suja de sangue, só que essa viatura não é da nossa unidade. Fizeram uma diligência lá com a família, até nessa outra SICOM, verificaram essa viatura e não é recente esse vestígio, mas foi dado apoio. Ontem mesmo, o supervisor de área do dia da ocorrência, da suposta ocorrência, ele já foi ouvido, a nossa diretoria de Justiça e Disciplina já está apurando, todas as guarnições vão ser ouvidas para que seja elucidado essa ocorrência. Qual é essa SICOM que essa viatura que tem a foto? Eu não sei lhe informar, eu sei só apenas porque, como se trata da Justiça, Diretoria de Justiça e Disciplina, eles fizeram uma diligência lá, então eu não sei lhe informar. Mas os próprios familiares, eles que tiraram a foto. Na verdade, o que aconteceu? Eles foram nos DIPs, atrás desses parentes deles, e verificaram as viaturas. E tinha uma viatura que estava apresentando ocorrência, e eles verificaram que estava suja de sangue. Pegaram e fizeram esse registro. Agora, oficialmente não houve ainda um registro do desaparecimento desses 3? Até o momento, porque como se trata no final de semana, também o 4º DIP, ele não é base de flagrante, só funciona base de flagrante 14º. Até o dia que fizeram a manifestação, o delegado esteve aqui conosco, o delegado plantonista, e ele apenas disse que falaram, não mostraram imagem, não mostraram nada lá na delegacia. Agora, capitão, como é que ficou os ânimos aqui no bairro já ontem, porque a gente sabe que essa confusão foi no sábado, muitos comerciantes fecharam as portas, que é naquela área mais comercial aqui do Grande Vitória. Como é que foi o dia de ontem? Como é que o senhor tem sentido a área depois disso? O pessoal está com medo? Como é que está a ação de vocês também para tentar passar essa sensação de segurança? No dia, vale lembrar, né, que quem participou dessa suposta manifestação, que não foi bem uma manifestação, né, foi outro ato que eles cometeram, teve muitas pessoas ligadas aqui ao tráfico de drogas, né, que usaram essa ocorrência para querer causar o terror, mas isso não aconteceu. De imediato a Polícia Militar deu a resposta, viaturas da ROCAN e da Força Tática atuaram, conteram, manteram, restabeleceram a ordem, que é a nossa missão. Tivemos, depois disso, eu estive presente aqui no local. Depois das 19 horas estava tudo tranquilo, gerou, devido às mídias, gerou no meio momento ali alguns disse-me-disses querendo causar o terror, mas isso não aconteceu, as pessoas saíram normalmente. Ontem, exemplo disso, ontem nós tivemos um pleito onde tivemos aqui 7 escolas que foram locais de votação e nessas escolas todas elas estavam policiadas, foi tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência ontem. Bom, capitão Marcelo, eu agradeço. Só para a gente esclarecer, essa parte de busca agora fica com a Polícia Civil, que tem a delegacia que cuida de pessoas desaparecidas. Da parte da Polícia Militar não vai ter nenhuma ação mais, né? Não, o que acontece? Como nós somos militares, vai ser instaurado um inquérito policial militar para apurar essa suposta denúncia. E, paralelamente a isso, a Polícia Civil também vai fazer o papel dele. Tá bem. Capitão Marcelo Cruz, comandante da 4ª SICOM, obrigado pelas informações. É isso, agora, como disse o capitão, a parte de busca dessas pessoas desaparecidas, a Polícia Civil vai fazer, mas a família precisa registrar esse desaparecimento deles na Delegacia Geral, onde funciona uma delegacia específica para pessoas desaparecidas, e vamos aguardar o desenrolar. Aqui na área da 4ª SICOM, no Grande Vitória, o clima, pelo menos que a gente encontrou hoje, também foi de tranquilidade e normalidade. Eu volto com você, Diniz. Que bom, Márcio. Obrigada pelas informações. E o destaque do Jornal A Crítica de hoje é Arthur Neto reeleito com 55,96%. Você pode conferir essas e outras reportagens completas no seu celular ou no tablet. É rápido e prático, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E a gente continua falando de eleição. Ontem, os manauaras foram às urnas para escolher o novo prefeito. A movimentação começou cedo nos colégios eleitorais e até os candidatos Arthur Neto e Marcelo Ramos escolheram votar logo no início do pleito. Vamos ver como foi. Arthur Neto chegou no colégio Dom Pedro II pouco depois das 8h30 da manhã. Ele estava acompanhado da esposa, do vice Marcos Rota e de assessores. Depois de cumprimentar eleitores, ele seguiu para a seção 748.
Já o candidato Marcelo Ramos votou por volta das 10 horas da manhã na Escola Superior de Tecnologia da UFAM. O candidato da coligação Mudança para Transformar estava acompanhado da esposa, dos filhos e também do vice, Josué Neto. Como não havia filas, Marcelo Ramos seguiu direto para a cabine de votação. E a votação nesse segundo turno foi considerada tranquila pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral. O TRE também atribuiu ao uso da biometria o sucesso da votação e acredita que em 2018 os demais municípios do Amazonas já utilizem o cadastro biométrico. Menos de uma hora depois do fim da votação, já era possível saber quem foi eleito para governar Manaus. Resultado final das eleições municipais, proclamo eleito Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, com 581.777 votos, com 55,96% dos votos válidos, junto ao seu vice Marcos Sérgio Rota, com essa proclamação finalizado o resultado das eleições municipais do ano de 2016. Às 6h15 da noite, todos os votos da capital terminaram de ser contabilizados. Manaus encerrou o pleito de 2016 com 1.257.126 votos válidos. 119 mil eleitores faltaram à votação. 33.205 votaram em branco e 64.862 anularam o voto. Das 3.322 urnas de Manaus, apenas 18 apresentaram problemas neste segundo turno. Elas foram substituídas por equipamentos de reserva. A apuração também foi muito rápida com o envio de dados aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, o TRE considera que esse foi um dos pleitos mais tranquilos aqui em Manaus. Esse é um pleito que nós agregamos toda a experiência do passado, trouxemos para o presente e realizamos isso, que é um marco na justiça eleitoral, servirá de modelo para os futuros pleitos. Mesmo com ameaças de atos violentos que poderiam explodir na cidade, o secretário de Segurança disse que tudo ocorreu dentro da normalidade. 8 delegacias, além das 11 unidades de plantão, trabalharam neste domingo. Não tivemos nenhuma única ocorrência que tivesse o condão, tivesse o potencial de atrapalhar as eleições. Essas denúncias de boca de urna, de propaganda ilegal, de retenção de ônibus, enfim, tudo que é muito normal nas eleições, ocorreram sim, mas em quantidade muito pequena e todas foram resolvidas e enfrentadas muito rapidamente. 2 mulheres foram detidas por compra de votos e levadas para a Polícia Federal. O Ministério Público Eleitoral vai averiguar as denúncias. Caso se constate a responsabilidade dessas pessoas, ou seja, a autoria e a materialidade dos crimes, certamente esses fatos serão levados à Justiça Eleitoral a fim de punir devidamente os eventuais responsáveis. A biometria, que passou a funcionar nestas eleições na capital, vai ser levada a todos os municípios do interior. O cadastramento biométrico já começa nas próximas semanas. À medida que nós enviamos as urnas para todo o estado, nós já enviamos kits de biometria para que quando o cadastro abra dia 7 de novembro, todas as 51 zonas eleitorais que vão fazer atendimento eleitor já façam atendimento biometricamente. Nesse segundo turno, durante todo o pleito, apenas 18 urnas das mais de 3.000 utilizadas apresentaram problemas e precisaram ser trocadas. 2 delas estavam na Escola Estadual Maria de Lourdes Arruda, que fica lá no bairro da Alvorada. Lá, a votação só normalizou a partir das 10 horas da manhã. Fila e muita reclamação entre os eleitores da seção 425 na Escola Maria de Lourdes Arruda, no Alvorada 2, onde a urna eletrônica apresentou problema logo no início da votação. Desde a primeira eleição que dá problema. Minha filha vota aqui, ela veio cedinha, tá aí na fila, com o neném, com tudo. No primeiro também foi do mesmo jeito. Primeiro esse problema direto aí. O equipamento teve que ser substituído, mas a nova urna também deu problema. Os eleitores ficaram mais revoltados com a demora e a Polícia Militar foi chamada para acalmar os ânimos. Cheguei cedo aqui para votar, cheguei em casa mais cedo. Eu não votei porque a primeira urna que chegou deu problema. Aí espera. Trocaram. Agora logo trocaram outra urna, problema de novo. E estamos aqui na fila. Eu consegui votar, eram 4h57 no primeiro turno. Aí, para não enfrentar essa fila, estive
cedo aqui, cheguei cedo, tipo 7 horas da manhã, fiquei lá na porta, estava lá na fila, no começo da fila, primeira da fila. O que acontece? Deu problema na urna. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o problema foi solucionado e a votação seguiu normal a partir das 10 horas da manhã. Além desta, outras 17 urnas eletrônicas apresentaram problemas, mas de acordo com o TRE, isso não comprometeu o pleito. E olha, na Zona Norte, zona mais populosa de Manaus, a votação também foi bem rápida, sem grandes filas ou nenhuma ocorrência que pudesse atrapalhar o andamento do pleito. Se fosse para definir a tarde de votação deste domingo em uma palavra, os eleitores da Zona Norte diriam... Tranquilo. 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 Pois é, na frente da escola Frei Mário, no Cidade de Deus, seu Márcio reclamou do movimento. Tá fraca, o sol sumiu, aí enfraqueceu. Os eleitores não apareceram, aí tá fraca mesmo. E aqui do lado de dentro, parece que o depoimento do seu Márcio se confirma. Corredores com pouca gente, sem filas para votar, tudo tranquilo. Uma surpresa para um dos colégios que pertence à zona que tem mais eleitores aqui na capital. Como é o caso da 58ª Zona, que tem mais de 129 mil eleitores, de 3 bairros da parte norte da capital. E o mesmo aconteceu na Escola Estadual Arthur Vigílio Filho. A votação foi tranquila. Eu achei que a votação até foi um pouco devagar, né? Acho que vai ter um índice de abstinência muito grande. Mas quem veio votar teve o seu direito de cidadão, teve a hora de a gente ter a nossa voz é agora. Até o fim da votação, não houve registro de ocorrências. E quem saiu cedo para votar teve que ter paciência na hora de esperar pelo transporte coletivo. Alguns ônibus ficaram parados nos pontos finais e quem estava no Terminal 5 teve que encarar ônibus lotados. Neste terminal, que fica no conjunto Augusto Montenegro, na zona oeste de Manaus, nossa equipe se deparou com vários ônibus estacionados por volta das 11 horas da manhã. Quem depende do transporte coletivo para votar reclamou. Fora do normal essa quantidade hoje. Não precisa ficar tudo isso de ônibus, entendeu? Parado. Um representante da empresa Via Verde, que não quis gravar entrevista, disse que os ônibus estavam parados porque os motoristas e cobradores estavam no intervalo. Mas nas paradas, muita gente esperava pelo transporte. No Terminal 5, na Zona Leste, usuários também reclamaram da demora. Mas está demorando mesmo. Muita demora. Para nós ir de lá para o Armando Mendes, demorou muito, porque eu voto no Armando Mendes, que veio do Alfredo. E agora, para a gente vir para cá, para esse terminal, isso demoramos muito. Depois do empurra-empurra na fila, os ônibus saíam da plataforma do T5 lotados. Mas nós trabalhamos nesse segundo turno, de acordo com a dificuldade no terminal, aumentamos a frota de 12 carros articulados para 15 carros articulados. Quando a demanda está grande aqui no T5, a gente entra em contato e na sequência já vem um outro carro vazio para levar tirar o usuário do terminal. Foram pelo menos 5 denúncias de ônibus parados. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que fiscais foram enviados para verificar o problema e todos foram sanados. Já o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo disse que os ônibus só ficaram parados no intervalo do almoço das equipes, que entraram às 3 horas da madrugada. Pela legislação, você não pode passar de 4 horas de trabalho sem dar um intervalo de 1 hora. Então, isso, às vezes, o ônibus para no terminal por causa do intervalo do motorista e acha que o ônibus está parando para não rodar. Com o resultado da eleição, Arthur Neto se reelegeu e comemorou esse resultado das urnas, principalmente lá na zona leste da capital, onde era a sede do seu comitê. Ele conversou com a imprensa e disse que já nessa semana vai se reunir com aliados para traçar metas da próxima gestão. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do Danilo Alves e Jefferson Salles. Na zona leste, o comitê de campanha de Arthur Neto estava lotado. Durante a apuração a cada parcial, os correligionários comemoravam. Depois do resultado, a chegada do candidato reeleito ao comitê foi agitada. O tucano falou sobre a vitória no segundo turno. Foram mais de 580 mil votos. Eu sou o primeiro prefeito em 16 anos que se reelege e com uma maioria expressiva como essa. Uma maioria que não deve ser vista como assinte, nem como humilhação a adversário, nem o meu. Deve ser vista como uma prova do respeito mútuo que existe entre o povo de Manaus
E este Manauara que não abre mão de defender a sua cidade e de protegê-la de qualquer perigo. Ainda esta semana, Arthur Neto deve se reunir com os secretários e apoiadores para discutir questões para a gestão de 2017. Uma delas é o apoio do governo federal, mas Arthur já garantiu, 2017 e 2018 vão ser difíceis na questão econômica da cidade. Os anos de 2017 e 2018 serão anos muito difíceis, porque nós temos que ter gente experiente no timão desta cidade para atravessá-la para o outro lado do rio. É um barco que não pode adernar, um barco que eu não vou deixar afundar, porque Manaus não pode quebrar, Manaus não vai quebrar. Também estavam no pronunciamento o senador Eduardo Braga e o vice-eleito Marcos Rota. Uma responsabilidade muito grande para todos nós e, se Deus quiser, Deus haverá de nos abençoar para que nós possamos corresponder à expectativa desse povo. Não tenho dúvida alguma de que eu estarei preparado para servi-lo, como estarei preparado para servir essa querida cidade de Manaus, por quem tenho o mais profundo respeito e a mais profunda gratidão. E o candidato do PR, Marcelo Ramos, falou em coletiva sobre o resultado das urnas do segundo turno e diz que sai fortalecido da disputa. Vamos acompanhar na reportagem da Tamires Clé e do Irailton Santos. O pronunciamento foi na sede do Partido da República, no bairro Adrianópolis, logo depois da divulgação do resultado. Marcelo Ramos agradeceu aos mais de 450 mil votos. Com uma diferença de quase 12% na votação, ele atribuiu a vitória do adversário ao uso da máquina pública. O que aconteceu nessa eleição, todo mundo enxergou. Todo mundo enxergou a descarada utilização da máquina, todo mundo enxergou a parcialidade do TRE, mas isso é muito menor. A hora é de agradecer as 455 mil pessoas que acreditaram no nosso projeto e, acima de tudo, reconhecer a vontade da maioria do povo manauara e de desejar que os destinos do nosso povo, da nossa gente, sejam um destino de prosperidade, de desejar que as máquinas continuem nas ruas a partir de amanhã, que os remédios continuem chegando na UBS, para testar se realmente haverá uma prefeitura como essa que aconteceu nos últimos meses ou nos dias que antecederam a eleição. Nas últimas eleições para o governo do Amazonas, Marcelo Ramos terminou em terceiro lugar e considerou o pleito desse ano uma vitória. Segundo o republicano, o resultado foi reflexo do fortalecimento do grupo político do qual faz parte. Eu, que era alguém que fazia política isoladamente, saio agora com um grupo político muito forte. Nós temos um grupo político consolidado na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, composto pelo deputado Alfredo Nascimento, pelo senador Omar Aziz, pelo deputado Pauderney, pelo deputado Silas Câmara, pelo deputado Serafim, pelo ex-governador Amazonino Mendes. Isso é um grupo político que vai ser muito presente na vida da nossa cidade. E eu tenho muito orgulho de, junto com Josué Neto, ser um dos líderes desse grupo político que eu tenho certeza vai trazer coisas boas para o futuro da nossa cidade e do nosso estado. E ainda falando de eleições, a gente acabou de ver que o prefeito reeleito Arthur Neto deve reunir essa semana com os aliados para traçar novas metas nesse mandato contínuo. O candidato do PSDB teve 581.777 votos válidos, o que corresponde a 55,96% do eleitorado. A gente trouxe hoje aqui para o Manhã no Ar o cientista político que nos acompanhou ao longo dessa cobertura, Elcio do Carmo, para falar justamente sobre esse novo cenário político. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos que nos ouvem. É uma reeleição, mas ao mesmo tempo um novo cenário político, porque para essa reeleição, alianças políticas novas foram firmadas. Verdade, Adriane. Agora, é importante que nós tenhamos consciência que a ideologia não é o que norteia as alianças que são feitas. As alianças políticas normalmente são feitas visando o pleito. Então, enfim, eu não quero ter bola de cristal, mas vamos ver quanto tempo as duas alianças vão permanecer coesas. Eu acredito honestamente que a partir de hoje, o prefeito eleito, que na verdade merece os parabéns, assim como o candidato que tirou o segundo lugar, tanto o Arthur quanto o Marcelo deram uma aula de democracia. Eu acredito que a partir de hoje o Arthur Virgílio já está em contato com a Câmara Municipal para poder fazer uma coalizão e poder governar como fez
no primeiro mandato. Ele vai precisar mesmo ter essa conversa lá na Câmara Municipal, que hoje são 41 vereadores. Existia um grande grupo político que se dividiu e formou 2 grandes grupos. E nessa divisão, os candidatos que foram eleitos para a Câmara Municipal também ficaram em grupos diferentes. Dos 41, hoje a gente tem 24 que fazem parte do atual grupo eleito do lado de Arthur Vigílio Neto. Se a gente comparar com a legislatura atual, hoje são 37 dessa base aliada. Ele vai precisar ter uma boa articulação para governar com mais tranquilidade, tendo uma oposição. Com certeza, Adriane. Os telespectadores, eu lanço um desafio aqui. Nós estamos no final do mês de outubro, começando novembro. Tenho certeza que quando eles tomarem posse em janeiro, esses 24 já estão mais de 30. Essa oposição vai deixar de ser oposição? Eu não sei se a gente pode chamar de oposição. Existe uma oposição extremamente inteligente, que é uma oposição programática, que visa o bem da cidade. Eu custo a crer que o telespectador ou qualquer político eleito queira o pior para Manaus. Então, todos os trabalhos, todas as propostas que objetivem a melhoria da qualidade da cidade, é evidente que vai ter o apoio da maioria. E o Arthur Vigílio, além de diplomata, ele é um político tarimbado, experiente. Eu tenho certeza que ele vai conseguir arregimentar apoios cada vez maiores. Acredito, inclusive, que o Marcelo Ramos, que é uma pessoa de valor, também, muito em breve, vai estar compondo, visando a melhoria da qualidade da cidade. Quando o Arthur Vigílio Neto foi eleito prefeito para essa legislatura aqui, ele fazia parte da base de oposição ao Eduardo Braga, ao PMDB. PSDB e PMDB estavam caminhando separados. Nessa eleição, assim como em parte do país, eles se juntaram mais uma vez. Isso deve influenciar o secretariado, por exemplo? O PMDB deve fazer parte da gestão agora e outros partidos políticos que não faziam parte até então da gestão de Arthur, a partir de janeiro do ano que vem? É bom lembrar que o arco de aliança do Arthur não era só com o PMDB. O PMDB cedeu o vice, o deputado Marcos Rota, mas tinham vários partidos, né? Só para o telespectador se lembrar, na própria eleitoral dizia: somos uma só Manaus, citava 50, estou exagerando, mas citava uns 6 partidos por aí, né? Então, é normal que numa nova governança se façam acordos e o que deu certo continua, o que não deu certo sai. Lembrando que, por exemplo, na eleição anterior a esta, o Serafim, por exemplo, apoiou o Arthur. E tinha pessoas no secretariado que eram afinados com a visão do Serafim. Então, por exemplo, sai PSB do Serafim, entra outro partido que coligou dessa vez. Aí é uma especulação que eu não saberia responder. Isso vai quem nomeia é o prefeito. Eu acredito que as pessoas que tinham afinidade com o Serafim e deram certo, não tem por que mudar, né? Acredito eu, agora a gente vai ver o secretariado a partir de janeiro, acho que é quando vai ser consolidado isso. Lembrando que todas essas alianças, isso aí não é só aqui em Manaus, é um fenômeno brasileiro muito forte, elas não são, nem sempre elas são programáticas, né? Elas visam uma eleição, né? Então, é o tempo que vai dizer se isso vai durar, como é que isso vai ser feito. Agora, ainda falando em números, nós temos aqui em Manaus a capital com o menor índice de abstenção, né? No primeiro turno foi 8,5%. Nesse segundo turno aumentou um pouquinho, mas ainda foi abaixo pelo menos do que eu esperava. Deu 9,5% de índice de abstenção, mais de 100 mil eleitores deixaram de ir às urnas, 119.473 pessoas não foram às urnas nessa eleição. Esse número é preocupante ou, se comparado a outras capitais, nós estamos bem? Esse número é confortante, na verdade. Eu lembro que ontem nós conversamos, eu estava esperando bem mais também, ainda que a abstenção tenha sido maior que no primeiro turno, como é normal, né? Normalmente ocorre isso, no segundo turno não existem os candidatos a vereador, então há um freio, né, naquele ímpeto de ir às urnas. Agora,
é interessante nós notarmos que existiram cidades no Brasil que a abstenção foi de 25%, um quarto dos eleitores. Rio de Janeiro, 26%. 26%. É um sinal aí, isso sem contar votos brancos e nulos. E lembrando ao telespectador que um dos maiores artífices, um dos maiores estimuladores das diretas já, das eleições, que foi o ex-presidente Lula, ele se absteve, ele não foi votar, né? Ele não compareceu. Ele não é mais obrigado a votar, porque já tem mais de 60 anos, tem 71 anos, e disse que não ia votar, declarou publicamente. E no Rio de Janeiro, principalmente, houve uma tendência para isso, né? As pessoas deixando de ir às urnas. Nas outras capitais, a média ficou em torno de 20% de abstenção, aqui 9,5%. Uma forte tendência para o voto nulo também, né? Que infelizmente eu não acredito que seja a melhor opção, ainda que respeite essa decisão, mas aqui no Amazonas, tanto a abstenção quanto o voto nulo ficaram tímidos, felizmente. Os votos nulos e abstenção, os candidatos anularam os votos, foi 5,5%, e dos votos em branco, 2,9%. Esses dois números somados com de abstenção não mudariam também o resultado da eleição, já que a diferença entre os candidatos é de quase 12%. Não, veja bem, dá aí 5 e 3, 8, dá mais ou menos de 17% dos eleitores. As abstenções não mudariam, somando com os nulos e brancos? Não mudaria. É interessante para nós notarmos, nós discutimos aqui, Adriane, isso, de quem é o voto. Não significa que se o eleitor votou no candidato A, ele vai votar num segundo turno em quem o candidato A apoie. No primeiro turno, nós tivemos uma diferença de cerca de 100 mil votos, né? E teve eleitores que votaram no PT, no José Ricardo Edlen, outros no Serafim, outros no Silas Câmara, e por aí foram distribuídos. No segundo turno, a diferença aumentou, ficou 130 mil votos de diferença entre o Arthur e o Marcelo. Então, isso mostra que eleitores que votaram no Silas, no Serafim, no Zé Ricardo e até mesmo no Marcelo migraram o voto para o Arthur, como é comum, normal em qualquer democracia. Falando em Marcelo Ramos, ainda há pouco a gente ouviu a declaração dele dizendo que sai dessa eleição fortalecido com a votação que teve. O senhor acredita que de fato é isso mesmo? O Marcelo ainda é muito jovem, está disputando sua segunda eleição para o Executivo, conseguiu grandes expressões de voto nas duas campanhas. Ele sai fortalecido ou essa derrota de segundo turno prejudica uma trajetória de poder, uma trajetória de objetivo político, de pretensão? Eu acho que as alianças, a partir de agora, vão determinar o futuro de muitos políticos. É interessante, Adriane, porque esse segundo turno, não só o segundo turno, as eleições, elas geram uma espécie de espírito maniqueísta dos eleitores e dos candidatos. Parece que se eu votar no candidato, a minha escolha for o candidato A, o candidato B não presta. Se nós formos fazer uma análise histórica, já no primeiro turno, Adriane, nós tínhamos candidatos, além dos dois que foram para o segundo turno, Arthur e Marcelo, Serafim, Issa Abraão, Zé Ricardo, o próprio candidato da Rede, o Luiz Castro. Enfim, são nomes que enobrecem qualquer parlamento, qualquer casa legislativa. No segundo turno, a mesma coisa. Tanto o Arthur quanto o Marcelo Ramos são pessoas valorosas. Eu tenho certeza, o Arthur foi o primeiro prefeito eleito 3 vezes para governar Manaus. Você tem que considerar isso. O Marcelo recebeu quase 500 mil de votos. Eu acredito que os dois são atores que vão ser fundamentais em eleições futuras. O Marcelo tem 43 anos, eu não digo que seja um jovem como você, mas é uma pessoa que está aí no meio caminho da vida política, é uma pessoa altamente decente, altamente capacitada intelectualmente, sabe articular. Vai caber a ele direcionar o seu caminho. Acho que ele é uma pessoa ponderada. Eu vejo um futuro brilhante. Acredito que ele sai fortalecido desse pleito. E como Arthur Vigílio Neto entra nesse novo governo? Veja bem, ele já tinha uma larga
um largo apoio, né, de partidos políticos já no primeiro turno. Teve um que saiu, foi apoiar, isso aí faz parte da fragilidade ainda da nossa democracia. Nossa democracia tem mais de 30 partidos com registro no TSE, quase 30 partidos, mais de 30, 28 partidos têm representantes no Parlamento Nacional. Então, o Arthur já começa hoje, o dia de hoje, como você falou com propriedade, com 24, 25, está meio em dúvida, vereadores que o apoiam dos 41. É evidente que uma pessoa que é eleita 3 vezes para governar a cidade, ele tem força, não vamos negar isso. Ele tem força e o Arthur sabe, na verdade, regimentar pessoas, ele tem carisma. Eu acho que ele vai com força também. E a torcida de todos nós, coerentes, é para que ele administre a cidade da melhor forma possível, para que melhore a nossa qualidade de vida. Nessas eleições, na verdade, essas eleições foram bem diferentes das demais. Houve uma mini-reforma eleitoral em 2015 e as regras passaram a valer nesse ano. Regras que mudaram o tempo de campanha, que passou no primeiro turno de 3 meses para 45 dias e principalmente as formas de financiamento dessa campanha. Para se ter uma ideia, na última campanha, o gasto foi de cerca de 6 milhões de reais. Nesse ano, passou para 2. Você acredita que essa diferença monstruosa em valores tenha influenciado esse resultado no perfil das campanhas adotadas pelos candidatos? É um ano histórico, né? Uma eleição muito diferente. São experiências que estão sendo feitas, né? Até que ponto vale voltar o financiamento privado, empresas financiando. Eu acredito que, eu notei, pelo menos na área onde eu resido, não tinham tantos santinhos, não vi nenhum santinho jogado no chão, né? Aquela porcaria que nós vimos em outros pleitos. Você acabou de citar aí a diferença de gastos. É evidente que a campanha ficou talvez menos atrativa, menos efeitos especiais, mas também não se aproximou aquela busca de uma plutocracia, governa quem tem muito dinheiro. Eu acredito que ações de fiscalização, de transparência devem ser reforçadas e pequenas mudanças devem ser feitas para que cada eleição seja melhor, a população fique mais livre para escolher seu candidato, independente da capacidade econômica de cada um. Agora, o resultado de ontem aqui na cidade e também do primeiro turno, que definiu os prefeitos no interior, tem uma influência direta já em 2018, né? Não tem os números absolutos, mas ontem eu fiz uns cálculos da quantidade de prefeitos em cada município e está praticamente empatado a quantidade de partidos que conseguiram se eleger no interior do estado. Por exemplo, do grupo Omar e Melo e do grupo Arthur e Braga, recém-formado, da diferença de 2 prefeituras para cada um, só que com prefeituras com menos eleitores, dá praticamente a mesma quantidade. Só acredita que esse resultado da eleição esse ano tem uma influência mesmo direta já em 2018? É inegável, Adriane, telespectador, que isso vai ter uma influência. É inegável que Arthur Virgílio e Marcelo Ramos vão ser atores principais, junto de vários outros protagonistas, como os prefeitos eleitos, né? Que eles vão ter força no município. O que eu questiono, na verdade, é até que ponto estas alianças são homogêneas, são sólidas. Eu insisto na tecla de que a grande maioria das alianças são eleitorais. Então, muito vai ter que ser discutido. Eleitorais montou para disputar aquela eleição, passou a eleição, é outra história. Sim, é só lembrar. É só o eleitor, tem um pensador chamado Jacques Bossuet, que ele dizia que a história é a mais sábia conselheira. É só nós retroagirmos a 2 anos atrás, vamos ver como estavam as alianças para a eleição de 2 anos atrás para o governo do Estado. Você vai ver que não tem nenhuma homogeneidade, já mudou o que era 2 anos atrás, já está embaralhado, e como os partidos políticos no Brasil não têm uma linha ideológica extremamente definida, os partidos políticos são criados no vai da valsa, eu acredito que já esse ano já irão ocorrer arranjos, lembrando que a fidelidade partidária, que é um ganho, né, não serve para prefeitos, eles podem mudar de partidos. Eu acredito que vai ter muita saliva, muito diálogo para formar novas alianças para o próximo pleito.
Agora, esses resultados aqui na capital, por exemplo, o Marcelo e o Arthur Vigílio Neto, o senhor acredita que eles devam disputar novamente eleições para o Executivo ou apoiar outras disputas? E levando em consideração que não é só o Executivo, né? Não é só o governo do Estado. Tem os senadores que vão ser reeleitos ou não no ano que vem, são, no caso, 3 vagas no Senado. 2018. Tem a Câmara Federal, em 2018 também, 8 parlamentares aqui do Amazonas, se não houver nenhuma mudança, porque pela quantidade de eleitores nós já deveríamos ter mais deputados federais. Resta saber quem vai abrir a mão de um para o Amazonas. Para entrar o Amazonas, né? Esses 2 grupos hoje formados podem se unificar ou se subdividir ainda mais? Eu acho possível. Eu, numa conversa que tive uma vez com um membro do parlamento que foi eleito, o vereador Marco Antônio Chico Preto, eu comentava com ele, já comentei isso com o Marcelo também e com outras pessoas. Normalmente o que atrai mais atenção são os cargos do Executivo, eles chamam para si, né? Prefeito, governador, presidente da República. Mas é bom que o telespectador entenda que o Brasil é uma república e dividida em 3 poderes harmônicos. O legislativo tem tanta nobreza, é tão importante quanto o executivo. Então, cargos como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são de fundamental importância para a consolidação da nossa democracia, Adriane. Então, muitas vezes esses candidatos, e o próprio eleitor, os partidos, eles objetivam mais os cargos executivos, esquecendo que o legislativo é de fundamental importância. Eu vejo tanto o Marcelo quanto o Arthur como figuras de proa para ocupar qualquer cargo do legislativo. Eu não sei como é que vai ser daqui a 2 anos. Esse ano a gente vai continuar com o mesmo prefeito, mas o vice-prefeito mudou. A gente estava, na verdade, sem vice-prefeito. O Issa Abraão foi eleito na última vez com o Arthur Vigílio Neto, depois saiu dessa composição política. Agora, Marcos Rota, do PMDB, será o vice-prefeito da cidade de Manaus a partir de janeiro. Isso causa uma mudança, uma modificação na Câmara Federal, uma vez que hoje ele é deputado federal e quem assume, Sabino Castelo Branco. Isso aí, Adriane, telespectadores, faz parte das regras do jogo, né? O vice-prefeito eleito, Marcos Rota, ele é atualmente deputado federal. Como ele vai assumir um cargo do executivo, ele vai ter que renunciar ao mandato dele. Ele precisa renunciar ou se licencia nesse caso? Não, renuncia ao mandato dele para assumir e, a partir daí, quem assume no lugar dele o primeiro suplente da coligação dele, que é o Sabino Castelo Branco. Essas são as regras do jogo. Muito obrigada por sua visita, pelos esclarecimentos aqui. Acho que foi de fundamental importância para todos os nossos telespectadores conhecer um pouco mais da política, do que está por trás das coisas, das projeções, com um especialista. Muito obrigada mesmo. Obrigado por sua você, visita. Adriane. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom. Nós recebemos hoje o cientista político Elcio do Carmo para falar um pouco mais sobre a política, sobre o resultado. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com as principais notícias do dia. Tem a RC Cop, que vai trazer as informações lá do helicóptero. Você que está acompanhando o Manhã Noir, continua com a gente, porque eu volto já.